a nossa mente, abrir o nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente ouvir, guardar e crer na Tua palavra e nas Tuas promessas, Senhor. Usa ela, Senhor, de uma maneira especial. É isso que eu te peço, eu te louvo e eu agradeço a Ti, em nome de Jesus. A igreja diz... Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Oh, que pena, né? Que não fui eu que ganhei. Mas alguém foi abençoado. Desde já eu pergunto, quantos estão felizes com Cristo essa noite? Quantos já ouviram o Senhor falar? Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Eu amo esse Deus, porque esse Deus é um Deus que marca encontro. E Ele é um Deus onipresente, né? Ele está em todo canto ao mesmo tempo. Não é bom? E desde a oração que eu vejo Deus falando aqui tremendamente, desde já eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo a partir do 35. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Aleluia. Esperar a igreja. E ele estava, desde o início, falando muito em relação de que tempestade, de que ele está no barco. Mas, muitas das vezes, nós que estamos passando por adversidades, é difícil crer, né? Esperar e confiar. Mas essa noite, nós vamos ver como é que estamos diante do Senhor, das coisas que Ele diz. Todos encontraram Marcos capítulo 4, versículo a partir do 35? Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arrastavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Ele o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aleluia. Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? E lendo, né, o Senhor me fez viajar nesta passagem e me fez também viajar antes desta passagem. E eu quero que você toque no seu irmão e diga assim: ventos contrários não neutraliza a palavra do Senhor. Vocês têm convicção disso? Vocês têm certeza? De uma coisa eu tenho certeza: passe o que passar, haja o que houver, mas aquilo que o Senhor falou há de se cumprir. Disso eu tenho plena certeza. E nós vamos entender o porquê dessa passagem. Nos 3 evangelhos sinóticos, quando nós vamos ler a respeito dessa passagem, ele vai se referir a respeito dele, tanto em Mateus quanto em Lucas. E da mesma maneira, com a única diferença, o que é que me chama a atenção? Antes de vir essa passagem, vem primeiro as parábolas. E para que era que serviam as parábolas? As parábolas eram ditas
para que o Senhor pudesse expressar de maneira, figurativa, as coisas que estavam por vir a respeito do reino de Deus. Então, as parábolas, ela era usada para isso. Parábola, eu botei aqui, narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparações ou analogia. É uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral e espiritual. Moral e espiritual. E quando nós estamos lendo esta passagem, dentro dela, que vamos subir mais um pouquinho, nós vamos ver justamente isso. Era Jesus trabalhando ali com os discípulos, juntamente com uma multidão. Porque tanto nos 3 evangelhos, quando vamos ler a respeito desta passagem, vai se dizer o seguinte: Mateus diz que o Senhor desceu do monte, e ali se ajuntou uma grande multidão. Marcos não diz de onde ele saiu. Lucas diz que ele estava ali no barco, juntamente com uma grande multidão. Mas ele estava com uma grande multidão. A multidão você vai encontrar nos 3. E ali ele estava ensinando a esta grande multidão. E diz que enquanto mais ele estava ali, quanto tinha gente, mais gente chegava. E ele se viu então na obrigação de entrar em um barco e se afastar um pouco para que pudesse ensinar aquelas pessoas. É como eu estou aqui na nave vendo vocês. No caso, se eu estivesse mais perto, não dá, né? E aí Jesus se afasta um pouquinho e a maneira que ele encontrou de se afastar foi entrando no barco juntamente com seus discípulos e continuou ali a ensinar. E o que se chama a atenção dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus é que ele vai chegar ensinando justamente a parábola do semeador. Sim ou não? Quem está acompanhando aí a Bíblia? Ele começa justamente com a parábola do semeador. No de Marcos, alguns outros vai começar com outras parábolas. Mas em todos, antes de chegar nessa passagem, você vai encontrar as parábolas, porque era a forma que Jesus tinha de trabalhar o lado moral e espiritual, não só daqueles que estavam ali para ouvi-lo, mas também dos seus discípulos. Também dos seus discípulos. Estavam passando por uma maldade e talvez nem soubessem que estavam passando. E eu acho interessante, porque foi o que Deus ministrou no meu coração, e a pastora falou aqui, de um Jesus que leva a gente não só para a teoria, mas também para viver Observe o que é que vai acontecer. Ele pega esses 2 discípulos. A Bíblia não diz o tempo, se foi o dia todo ou a tarde, não se diz. Mas diz o seguinte, que ao cair da noite, ou seja, nós sabemos que ali as horas do dia e noite a partir de 5 horas, para os judeus já é noite. O sol está se pondo, para eles já conta como noite, não é igual a noite, espera escurecer. A partir do pôr do sol, para eles já é noite. Diz que a noite acontece que ele chega e chama os seus discípulos e diz assim: passemos para a outra margem. Não se diz se era uma tarde toda, não se diz se era um dia todo, mas uma coisa eu sei. O ensinamento foi dado, sim ou não? Então já era fim do quê? Do ensinamento. E ali quando Jesus começa a ensinar para os seus discípulos e coloca eles no barco, eu não estou dizendo que é a Bíblia, viu gente? Eu estou conjecturando. Jesus estava justamente fazendo eles viver o que ele tinha ensinado. Mas irmã Jussália, como é que a senhora pode dizer isso? Através da leitura. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele começa a trabalhar com seus discípulos, falando a respeito da sementeira, ele está falando justamente do estado espiritual de cada um que ali se encontrava. Porque Jesus, na sua onisciência, ele conhecia. Porque mesmo que tivesse uma multidão, ali ele sabia o coração de cada um que estava ali para ouvir a palavra. Ele sabia como cada um procederia.
mas a palavra sairia da boca dele e seria liberada. Preste bem atenção. Os discípulos, então, estão com ele, ouvindo, vivendo com ele. Ele está pregando para uma multidão e, de repente, ele faz esse convite para que se afaste. Mas, no meio disso tudo, ele vai dizer assim, olha bem, o semeador saiu a semear. E quando ele lança a semente, algumas caem à beira do caminho, outras caem em terreno rochoso, outras caem entre os espinhos, e algumas caem em terra boa. Amém? Amém? Tipos de corações, tipo de alma, tipo que tinha ali. E ele analisando. E ele vai dizer para seus discípulos, sabe o que é que vai acontecer? Isso que eu vou dizer aqui, o que eu estou ensinando aqui. Para muitos, vai receber logo, vai vir para o coração, vai ficar guardado. Para outros, vai ficar na beira do caminho, porque são as pessoas que não se decidem, que estão em cima do muro. Porque beira do caminho, nós sabemos que quando a gente vai olhar o significado de beira, quer dizer borda. E quem está na borda não está nem dentro e nem... fica aí no meio. Presta atenção. Se você olha uma borda de um copo, o que é que ela divide? O exterior e o interior. Então, borda indica sempre dois lados, o lado de dentro e o lado de... Aí ele está dizendo, se a semente cair no caminho, é a única semente que não germina. Observem. A que está na beira do caminho. E eu lendo, eu disse assim, a incredulidade, a divisa, creio ou não creio, porque o meu Deus diz que ele não trabalha em cima de incredulidade. Ou crê, ou não crê, mas em cima do muro você não fica. E na dúvida ele não trabalha. Ele não trabalha em cima de dúvida. Ou você crê, ou você não. Essa foi a que caiu em cima do muro. E o porquê? Aí ele vai dizer assim, porque o diabo vem e rouba, quando ele vai dar o significado. A tendência do diabo roubar quem está em cima do muro, porque não está nem dentro nem fora, é bem maior. Se a gente for prestar atenção, a gente vai ver o que ele vai dizer para a igreja de Laodiceia. Por você não ser nem fria e nem quente, te vomitar-te-ei. Ele mesmo disse, te jogo, te lanço fora. Observe. Aí vem agora o que cai no rochoso. E ele vai dizer o seguinte, aquele que cai no rochoso, entre os pedregosos, no rochoso ou pedregoso em algumas, ele até deixa a semente germinar. Ele até crê, ele tem essa confiança, ele tem essa fé de que Deus pode fazer, mas ele não tem a firmeza de permanecer na presença do Senhor. A pastora trouxe aqui, Romanos, capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com essa era, mas transformai-vos pela força da vossa. Transformai pela força da vossa. Quando nós vamos ler o que é que ele está querendo dizer em cima, ele está dizendo, falando justamente a respeito da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mais acima no capítulo, ele vai falar qual é esta vontade de Deus. Que aqueles homens, aquele povo não queria estar vivendo dentro dessa vontade, que era seguir os preceitos. E Jesus estava justamente ensinando estas coisas para eles. Que se fazia necessário haver uma mudança de vida. Se fazia necessário haver uma regressão, tomar uma atitude de verdadeiramente serem servos do Senhor Jesus Cristo na terra, mudando os seus pensamentos e seus conceitos. No livro de Mateus vai dizer que um dos escribas, conhecedores, chega para Jesus e pede para que ele fosse com Jesus. Quando nós vamos ler mais adiante, nós vamos ver que Jesus vai dizer assim, a esses eu endureci o coração, para que não vejam, e os ouvidos para que não ouçam. E eu fui investigar o porquê que Jesus fez isso.
Jesus estava dizendo, quando a gente lê esse versículo, acredita que era algo de ruim da parte, mas não. É porque muitas vezes, irmão, o emocionalismo faz a gente tomar decisões diante do Senhor, que é uma conversão emocional e não de coração. O sentimento do coração, ele é o quê? Enganoso. E só vem à tona verdadeiramente aquilo que você é quando você está passando por uma tribulação. Aí Jesus diz assim, o que cai em terreno pedregoso, ela germina. Sim, mas ela não tem raiz. Não sustenta. Não fica de pé. Quando vem o sol, a queima. Se der um ventinho mais forte, arranca ela fora. Aí o Senhor estava falando para os discípulos, estava todo mundo ali reunido. Aí ele fala assim, e vem aqui cai entre os espinhos. Aí ele olha e diz assim, essa, quando cai entre os espinhos, são aqueles que também germinam, mas se deixa ser envolvido pelas coisas do mundo. É um Esaú da vida, que troca o reino dos céus por qualquer prato de lentilha. E o Senhor, sabendo de todos aqueles que estavam ali, ele sabia disso. Ele conhecia a natureza. Mas ele diz também, mas também tem aqueles do solo bom, que eu vou falar, vai entrar no coração, e essa vai fazer o quê? Germinar. Em algumas passagens, não é 100 por 1. No caso de Jesus, ele vai dizer 30, 60 e 100. Amém? Amém? E essa noite, eu quero que você também esteja comigo dentro desse barco. Aí, depois que ele faz todos esses ensinamentos, quando ele chega no versículo de número 11, ele diz assim para os seus discípulos. Leiam comigo. E lhes respondeu, a vós outros, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Segura isso aí. Jesus estava ensinando tanto a multidão que estava como aos do barco. Quando ele termina de falar o que significava o tipo de semente que tinha ali, Jesus agora se afasta. E os discípulos indagam para ele, depois dele dizer isso, o que foi que eu falei aqui, que ele disse que existia 2 grupos, diga assim, 2 grupos. 2 grupos. Observe, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Aos que estão de fora, não. Então, automaticamente, se nós somos chamados e convidados a conhecer o mistério do reino, era para os seus discípulos ter discernido a parábola. Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa essa noite. Você sabe o que é que Deus tem para você hoje, nessa noite, aqui nesse lugar? Vocês sabem, vocês são dos que entram no reino espiritual ou dos que ficam de fora esperando as parábolas? Vocês ouviram Deus falar? Sim ou não, igreja? Não precisa ficar assustado, não. Sabe por quê? Eu ouvi muito bem a pastora dizer aqui que ela colocou o Deus dela, o nosso Deus, diante do marido e dos filhos, em uma situação quando ela mesma se sentiu, disse assim, Senhor, honra, honra, mas ela viu pelos olhos da... Deixa eu te perguntar uma coisa, diante de tudo que foi dito aqui, pelos olhos da fé, você já consegue ver o milagre do Senhor na sua vida sendo realizado? Porque mesmo que ele esteja falando por parábola, tem alguém aqui que vai receber essa noite, porque ele disse que ele está no seu barco, mesmo em meio à tempestade. Quantas vezes saiu aqui a palavra tempestade nos louvores? Quem sabe? Quantos louvores saiu aqui que ele está no barco na tempestade?
quanto foi que ele disse assim, olha, eu abro o mar vermelho para você passar de pés enxutos? Quantas vezes ele disse que você chegaria ao outro lado? 2 louvores. Meu Deus, fala e confirma. Mas vamos adiante. Ele chama seus discípulos, conversa com ele e diz assim, há 2 classes. A vocês é dado conhecer os mistérios dos céus. E muitas das vezes Deus está dizendo para a sua igreja, eu sou Deus que posso e vou fazer na sua vida. Ainda que lá fora diga ao contrário, aqueles são aqueles que não entendem o mistério dos céus. Mas a você é revelado o mistério dos céus. E que mistério é esse? O poder do Deus Altíssimo. A grandeza dele, que a palavra dele não volta, a palavra dele se cumpre, que haja o que houver. Ele convida seus discípulos, coloca ele dentro do barco, mas ele estava dizendo assim, eu vou ensinar a vocês que eu zelo, eu velo, eu cuido. Agora deixa eu ver uma coisa, o que é que está no coração de cada um? Coloca dentro do barco. Segue para o outro lado, não se diz. Mas ele só disse que era tarde da noite. Vamos seguir. Só que antes dele seguir, no meio do caminho, os discípulos perguntam para ele, mestre, o que significa aquela parábola? Quantos ainda estão perdidos dentro da casa de Deus sem saber o que é que Deus quer para cada um de vocês? Vivendo lado a lado com o mestre. Todos os dias aqui, mas ainda se pergunta, o que é que Deus quer comigo? O que é que Deus ainda tem para mim? Tem muita coisa. Muita coisa. Ele ainda nem começou. E se já começou, não está nem no meio. Para crentes aqui. Porque ele disse que a terra boa, ela vai produzir 30, 60 por 100. Vamos para frente. Ele então chama seus discípulos. Depois que ele coloca no barco, disse que aqui o vento começa a soprar. Diga assim, forte. Forte. E Jesus estava onde? Onde foi que Jesus estava, igreja? Na onde? Estava no barco. Sim ou não? Na onde? Fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Isso é o que ele diz, né? Que Jesus estava. Observe comigo, capítulo. Aleluia. De número. Deixa eu procurar aqui que eu não marquei ele não. Não, julgueis. Não, é o que ele diz assim, está cá ainda na descrição, quando ele descreve. Atentai-vos de ouvido, se alguém tem ouvido, ouça. Peraí, pois nada está escondido. Da candeia. Mas eu vou esclarecer, depois você lê. Jesus chega para seus discípulos, na palavra diz assim, olha, não julgueis para não seres julgados. Porque da maneira que julgais, lhe julgarão. E ainda lhe julgarão de maneira maior ainda. Eu perguntei a vocês se Jesus estava o quê? Dormindo. Deixa eu fazer, vamos viajar aqui no texto. Um vento soprando forte. Água para lá e para cá. Viaja aí comigo. Vento forte. Uma tempestade em pleno mar. A água para lá e para cá batendo no barco. Tem como dormir? Tem como dormir? E ainda cheio d'água. Tem como dormir? Eles fizeram o quê? Eles julgaram.
Ainda que ele tivesse, nem tudo que se vê é. Cuidado com as suas interpretações diante de algumas coisas. Cuidado com aquilo que você acredita, como foi dito aqui, que é verdade. Cuidado com a maneira como você analisa as coisas. Isso foi o que Marcos falou. Mas eu acho muito improvável que ele estivesse dormindo. Ele poderia estar deitado, ele poderia estar descansando, mas dormindo eu não acredito. Por que descansando? Ele era o dono, ele tinha um poder e ele sabia a hora certa de agir. O que faltou nos discípulos foi o quê? Fé e confiança. Mas uma das coisas que a gente vê é o julgamento. Que quando os discípulos veem que ele está dormindo, ele chega para ele e fala assim: mestre, não te importas que pereçamos? Ei, foi louvado aqui que ele quer o melhor para nós, sim ou não? Que ele quer nos ver felizes, sim ou não? Então, como é que ele não se importaria? Deixa eu te dizer uma coisa, ele se importa com você sim nessa noite. Ele está incomodado sim com a sua tristeza, porque ele diz que chora com os que choram. Ele diz na sua palavra que ele via a aflição daquele povo, e não é diferente na sua vida. Mas no meio desse barco, é você que tem que se colocar e ver qual é o tipo de terra que você está sendo. Porque uma das coisas eu sei. Ah, Senhor, mas está tão difícil. O Senhor prometeu que ia fazer, mas até agora não estou vendo nada acontecer. Não vejo um sinal. Ei, não precisa de sinal. Você só precisa crer que Ele está no comando de todas as coisas. Não precisa, porque Ele estava. E Ele vai permanecer enquanto você quiser que Ele permaneça. Observe que quando os discípulos se levantam, ele vai dar mais adiante. Ele diz a parábola da candeia. A parábola da candeia, eu botei assim, é o quê? Uma candeia é luz. Todo mundo aqui sabe o que é uma candeia. Lá de onde eu vim era candeeiro, né? Todo mundo sabe o que é um candeeiro, sim ou não? Para que é que se acende um candeeiro? Para que é que se acende um candeeiro? Para iluminar. E ele vai dizer assim: ninguém acende um candeeiro para colocar embaixo de um alqueire ou debaixo de uma cama. Antes se coloca em um velador. A luz, ela traz à tona o que está nas trevas ou no oculto. Sim ou não? Sim ou não? Quem tem a luz acesa aqui essa noite? Quem tem a luz acesa aqui essa noite? A luz, ela traz o que está às escondidas, nas ocultas, às claras. Correto? Correto? Jesus é a luz. Sim ou não? Sim ou não? Jesus é a palavra. Sim ou não? Porque no princípio, o verbo se fez e o verbo era a... Então, Jesus é a própria palavra. Amém? Amém? Quem estava no barco? Quem estava no barco? Ele é o quê? A palavra, a luz e a palavra. Amém? Quem está no barco? Quem está no barco? Ele é o quê? Luz e palavra. Guarda aí. Ele é luz e palavra. Ele diz que o que está nas trevas vai vir à tona, vai ser as claras. Amém? Amém?
É um ato profético para a vida de vocês. O que está à tona vai vir Deixa eu te dizer. Olha para teu irmão e diz assim: alegra teu coração. Porque se Jesus está no barco, o que estiver as ocultas, Ele vai trazer as claras. Aquilo que está enterrado, Jesus vai desenterrar, porque Ele é luz. Aleluia! Olha bem o que é que Ele diz. Tudo aquilo que estiver no oculto, no escondido, eu vou trazer O que é que tu quer que Jesus traga as claras essa noite? O que é que tu quer que Jesus trabalhe nesta noite? Aonde é que tu quer que a palavra haja esta noite? Aleluia! Ele é a palavra. E Ele diz, eu sendo a palavra, se eu cair em uma terra boa, eu vou germinar 30, 60 por 100. Então te alegra nesta noite, igreja do Senhor, e dê glória, porque Ele ainda está no barco. Aleluia! Ele está no barco, igreja. Mas o nosso coração muitas vezes está entre pedregulhos. Aleluia! Estamos com o nosso coração, a raiz é tão pequenininha, que as coisas quando começam a desandar, a promessa morre. Mas o Senhor manda eu te dizer, aprofunda as raízes, porque eu ainda velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia! Aprofunda a raiz. Mesmo que você ainda esteja dentro deste barco, aleluia, e as ondas estejam batendo, está enchendo, Senhor, mas eu quero saber o que é que tem no teu coração, eu quero saber que tipo de semente eu plantei, aleluia, qual é o tipo de semente que está germinando no seu coração nesta noite. Ele vai mais adiante, aleluia, a luz trará as coisas que aos nossos olhos foi dito aqui nesta noite que parece impossível. Ainda que pareça, para o nosso Deus não é. Antes da pastora ler Romanos 12, vocês lêem um pouquinho mais acima. Vai dizer assim: porque dele, por ele e para Ele são feitas todas as... Tem crente aqui que está dentro do reino? Tem crente aqui dentro do reino de Deus? Então olha para teu irmão e diz assim: essa tempestade é para Jesus se manifestar e você conhecer que Ele é, Ele pode e Ele faz. Aleluia! Ele pode, Ele é, Ele ainda faz. Alegoria para tratar com o próprio. Falei de boca, mas é preciso agora eu ver o coração. Falei de boca, mas é preciso agora eu levar para a prova de fogo. Na prova de fogo é que a gente sabe quem é crente. É na prova de fogo que a gente sabe qual é a raiz. Qual é o tipo? O que foi que ele plantou? Se a gente prestar atenção, quando lemos, ele vai dizer que endureceu o coração daquele povo, nas traduções mais abertas, mais, de fácil compreensão, ele vai dizer assim, não foi ruindade de Cristo, mas era porque aquele povo estava ali, ele diz, vai ouvir com o ouvido. Preste bem atenção no que é que o versículo diz. Vai ouvir com o ouvido, aleluia, vai ver coisas que eu vou fazer com os olhos, milagres. Vai querer no coração. E eu vou ter que fazer porque eu não nego pela minha palavra. Sabe o que é que isso quer dizer? Quantas vezes a gente vê Deus honrando lá fora um ímpio. E a gente muitas vezes se questiona. Não é porque ele é bom. Mas é porque a palavra do Senhor ela age independente do solo. Porque ela é poderosa para fazer. Agora a diferença é a mediocridade daqueles que recebem. Porque para nós,
que estamos dentro do reino e que temos uma dimensão espiritual, sabemos que ainda que Ele faça, ainda que Ele dê, o melhor presente nós temos é de estar sentado à mesa com Ele, ceando com Ele e Ele conosco. E isso só tem quem abre o coração para deixar Ele entrar. Aleluia. Isso só tem aqueles que verdadeiramente abrem a porta e deixam Ele fazer morada. Que conhece. Aleluia. Mais adiante nós vamos ver, mais uma vez, a semente. E nessa parte da semente, falamos do semeador, agora é a parábola da semente. E nessa parte da semente, mais uma vez, ele dá um ensinamento. E ele fala a respeito do pequeno grão de mostarda. E ele vai dizer o seguinte, que a semente da mostarda é o menor grão, mas que quando ela é plantada e ela germina, ela se torna uma das maiores árvores. E eu trouxe para nossas vidas que dentro do reino, aleluia, você pode ter uma certeza de colheita, independente do que você seja. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Às vezes você olha assim e se sente tão pequeno. Aí eu vou cantar um refrãozinho de um louvor de David Lima. Às vezes é com o pequeno que ele tem algo grande para fazer. Às vezes é um rejeitado. Às vezes é um abandonado. É um que se sente tão inferior que ele quer usar. E esse pode ser você que está sentado aí neste banco. Um pequeno grão de mostarda, uma semente de mostarda, quando ela germina, a palavra do Senhor diz que ela se torna uma árvore frondosa e grande. Deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. Talvez o que você está olhando aos seus olhos seja pequeno. Mas meu Deus vai dizer que, para você, que Ele pode fazer grande. Planta esse grão de mostarda. Transforme isso aí no grão de mostarda e acredite que vai ser coisa grande o que Ele vai fazer. No pequeno. Pode estar parecendo nada. O Senhor me faz lembrar do azeite, quando Elias disse que já não tinha mais, era só um pouquinho de azeite. Senhor, só tem um pouquinho de azeite. A gente vê 2 milagres com pouco azeite. A gente vê o milagre da mulher que ele multiplicou, e nós vemos o milagre do profeta Elias, que ele diz, olha, ainda com essa botija de azeite que tu tem, vai e unge mais 70. Palavra profética, esse pouquinho que tu tem aí, Deus vai fazer prosperar de tal maneira que tu vai ter para ajudar alguém essa noite. Porque pode ser um grão de mostarda, mas se Deus quiser, Ele vai fazer crescer e transformar em uma árvore frondosa, porque Ele é Deus. Aí Ele estava dizendo para os discípulos, olha, eu pego as coisas pequenas e faço coisas grandes. Eu pego as coisas que não são e faço ser. Aí quando eles entram no barco, o temor bate. Tem fé? Tem fé? Se tem fé, ele morre. Aí ele vai e faz assim. Por que tendes pouca fé? Que tamanho era a fé desses discípulos? Pare e pense. Que tamanho era a fé dos discípulos? Se Jesus diz, se nós tivermos fé, se for do tamanho de um grão a gente viu a mostarda que ela se transforma, não vimos? Diremos para o monte se mova e ele se move. Que tamanho era a fé desses discípulos que eles não conseguiram liberar uma palavra já sabendo que o do reino dos céus, que como o próprio Senhor diz, os mistérios do reino era para eles.
Que tamanho está a tua visão diante do Senhor? Que tamanho está a tua visão diante do problema que você está passando? Qual é o tamanho? Você está diminuindo o teu Deus? Ah, irmã Jussara, mas eu tenho fé. Eles também tinham. Mas a fé deles já ainda estava menor do que um grão de mostarda. Mas nem por isso Jesus deixou de fazer o milagre. Mas nem por isso Jesus não deu ordem para que o vento cessasse e as águas obedecessem. Que o vento obedecesse e as águas cessassem. E essa noite eu quero te dizer que o Senhor está em vida de corações aqui que estão com a sua fé menor do que um grão de mostarda. Mas Ele manda eu te dizer assim: eu sou a palavra que vou cumprir na tua vida. Porque ainda que a tua fé esteja pequena, Ele conhecia todos. A única fé que não vai germinar é aquela que estava à beira do... A única semente que não germinou foi a que estava à beira do caminho. Vai fazer acontecer, porque Ele é Deus. E se Ele disse que vai fazer acontecer na sua vida, creia tão somente que Ele é Deus que vai fazer acontecer na sua vida. A conclusão é que muitas vezes, chamados, escolhidos por Deus, sabendo e conhecendo a grandeza de Deus, como nós muitos aqui conhecemos. Alguns aqui já tiveram experiências tremendas com o Senhor. Outros talvez não, só de ouvir falar, mas alguns aqui já se aprofundaram em experiências tremendas com Deus. Já conseguiram viver mistérios contados aos olhos, a olho nu, impossíveis de se crer. Já conseguiram viver o sobrenatural de Deus de uma maneira tremenda. Mas alguns não. Alguns ainda não conseguem entender a profundeza do que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Porque os discípulos estavam assim. E Jesus, quando eles perguntam para Jesus, conta-nos, fala para nós o que significa esta parábola. Jesus olha para eles e diz assim: vocês não entendem essa parábola que eu falo agora? Entenderão as próximas? Isso prova que ele tinha muito mais coisas para fazer na vida daqueles homens. Tinha muito mais que acrescentar. Talvez você esteja passando por um processo e você está se questionando: eu não quero entender não, viva. Suporte. Queira entender tão somente que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, sobre céus e terra. E que o que você está passando é um propósito de Deus para uma finalidade. Esta finalidade, se você conseguir passar, se você conseguir ver que Jesus está no barco, que no tempo certo Ele vai dar uma ordem para que a tempestade cesse, quando você passar por ela, você vai estar em um galardão ainda maior. E vai vivenciar coisas ainda maiores da parte de Deus. É só o começo de muitas outras coisas que Deus vai fazer na sua vida. Quando os discípulos conseguiram sair da tempestade, eles glorificaram ao Senhor e disseram: quem é esse? Quem é esse? Isso prova que eles não tinham nem um pouquinho do conhecimento da grandeza que Jesus era. Quando você sair dessa situação, você vai sair, mas hoje você vai saber que Jesus é grande e poderoso para fazer na sua vida. Muito mais do que você pensa e você crê. Amém, igreja? Convido a igreja do Senhor de pés, em nome do Senhor Jesus.
Coloca a tua mão no teu coração. Você é do tipo que vai orar com a sua fé, eu vou unir a minha fé com a sua. Amém? Eu só quero que você diga assim para o Senhor: Senhor, eu sei que nessa situação o Senhor está presente. Eu sei que tudo que estiver às trevas, o Senhor vai trazer para a luz. E a sua palavra vai se cumprir na minha vida. Em cima disso aí, eu não sei o que você precisa.